Olá, benditos! O capítulo de hoje contém a mais importante profecia sobre o Egito em todo o Antigo Testamento, de acordo com o Dr. Wilbur Smith, um dos grandes estudiosos das profecias. E Isaías ainda faz um pronunciamento profético impressionante ao declarar que um dia o Egito, a Assíria e Israel se unirão para adorar ao Senhor e compartilhar as suas bênçãos. Mas, antes que esse momento maravilhoso acontecesse, Deus iria trazer um sério julgamento contra o Egito. Vamos conferir. As palavras iniciais deste capítulo declaram que o julgamento de Deus contra o Egito e os seus ídolos estava próximo. Ao dizer "o Senhor cavalga sobre uma nuvem veloz", Isaías se baseia na antiga concepção da tempestade como uma representação da presença de Yahvé. Os egípcios sentiriam a presença do Todo-Poderoso entre eles. Nos dias de Isaías, o Egito era conhecido por sua adoração a muitos deuses diferentes. Não havia nenhuma outra nação na terra que estivesse tão presa à superstição e à idolatria quanto o Egito. Touros, vacas, gatos, cobras, crocodilos, escaravelhos, tudo era venerado por eles. Mas o Senhor derrubaria a todos, como havia feito na época do Êxodo, enviando as 10 pragas para humilhar cada um dos seus deuses. Isaías profetizou uma guerra civil no Egito que fazia parte do julgamento de Deus contra eles. E poucos anos depois, o Egito foi dividido em 12 reinos. Os conflitos internos começaram e o país sempre esteve mais ou menos dividido. Qualquer crise era motivo para os príncipes fazerem guerra um contra o outro. O Egito era famoso por sua classe de sábios, mas esses sábios não seriam capazes de lidar com o julgamento do Senhor. Isso porque quando uma nação está sob o julgamento de Deus, parece que ele remove a sabedoria dos seus líderes e eles ficam tão desorientados que se voltam para coisas inúteis e pecaminosas em busca de solução, como são mencionados os ídolos e os necromantes, os médiums e os adivinhos. Deus pode julgar uma nação por meio da sua liderança de duas maneiras. Primeiro, removendo a liderança competente, fazendo com que seus planos resultem em nada. Segundo, dando-lhes governantes cruéis e opressivos. Isso é uma maldição e um julgamento para qualquer nação. No caso do Egito, a história dos anos seguintes apresenta tantas imagens de governo opressivo, cruel e perverso que é difícil dizer a qual deles se refere a profecia. O rio Nilo era a chave para a agricultura e economia do Egito. Sofrer uma seca severa seria um efeito devastador na vida dos egípcios. Deus prometeu que isso aconteceria como parte do julgamento. Por causa desse desastre ecológico, os trabalhadores e os pescadores lamentariam e ficariam abatidos. Mas o Senhor não apenas daria ao Egito governantes cruéis, como também faria com que esses governantes cruéis recebessem conselhos tolos, pois a verdadeira sabedoria não consiste em conhecer todos os tipos de fatos, planos e estratégias, mas sim em ter o temor do Senhor. Essa sucessão de humilhações tornaria os egípcios mais tímidos, frágeis e medrosos. Eles reconheceriam o Deus de Israel como sendo o autor daquelas pragas. Sua fé nos ídolos seria abalada e, na esperança de evitar novas pragas, eles finalmente se humilhariam diante de Yahvé e do seu povo. Nos versículos 18 a 22, vemos que 5 cidades do Egito se voltariam para o Senhor. É impossível identificar quais são exatamente essas 5 cidades, mas talvez a mensagem do profeta Jeremias se refira a 4 delas, somada à cidade de Om, que traduzida para o grego é Heliópolis, que significa cidade do sol, uma cidade egípcia bem conhecida.
Esta parte da profecia anuncia um dia em que os egípcios adorariam ao Senhor. Em meio ao sofrimento causado pelos seus opressores, eles clamariam ao Senhor e o Senhor lhes enviaria um Salvador poderoso que os livraria, assim como ele havia feito com o povo de Israel na época dos juízes. E aqui nós podemos ver uma realização ainda maior no fato de que a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo trouxe paz e alegria àqueles que estavam cansados e sobrecarregados, tanto no Egito como em Jerusalém. De fato, houve um conhecimento geral do Senhor no Egito. Nos dias de Jesus, mais de 1 milhão de judeus viviam lá. E desde os primeiros anos do cristianismo, a igreja no Egito tem sido uma igreja forte e vital. A profecia dos versículos 23 a 25 se refere mais à disseminação da religião verdadeira e à adoração do Deus verdadeiro do que a uma aliança política ou civil. Deus promete que chegaria o dia em que haveria paz entre Israel, Egito e Assíria. E nesse dia o Senhor abençoaria essas 3 nações. A relação amigável seria estabelecida entre o Egito e a Assíria, pelo fato de que ambas as nações seriam convertidas a Yahvé. A estrada da comunicação das 2 nações passava por Israel, que era a mais eminente e abençoada das 3, como sendo o tubo condutor pelo qual a bênção seria transmitida às 2 nações. Isso porque Cristo deveria nascer em Israel, e tanto a igreja, o evangelho e as ordenanças foram estabelecidas primeiro entre o povo judeu e deles proclamadas então para os gentios. Isso mostra que a salvação de Deus se estenderia às nações e ele chamaria os seus até mesmo do Egito e da Assíria, e não apenas de Israel. Foi poderoso para Isaías dizer isso sobre o Egito, e era quase inacreditável dizer isso sobre a Assíria, a nação que o profeta Jonas queria ver destruída, e que nos dias de Isaías era o único poder temido por todas as pequenas nações. Quem que estivesse vivendo em meio a tantos males poderia supor que o Egito seria chamado por Deus de meu povo? Quem poderia ter pensado que a Assíria, a tirana perseguidora das nações, seria chamada pelo Senhor de obra das minhas mãos? No entanto, esses são os troféus e triunfos daquilo que conhecemos como graça divina. Quanto a Israel, esse povo será sempre chamado por Deus de minha herança. E nós também somos a riqueza, a glória e a herança do Senhor. Mas o cumprimento mais completo da profecia de Isaías foi, sem dúvida, após o Pentecostes ocorrido em Jerusalém, quando o evangelho foi pregado e estabelecido na Pártia, na Média, no Elão e na Mesopotâmia, pelos partos medas e elamitas por um lado, e no Egito e na Líbia por outro, uma vez que representantes dessas nações estavam ali presentes no dia de Pentecostes e ouviram o sermão do apóstolo Pedro. Às vezes, Deus ordenava que seus profetas acrescentassem um sinal visível à sua palavra para despertar as mentes do seu povo para uma consideração mais séria do tratamento divino para com eles. No caso de Isaías, Deus ordenou que ele andasse nu e descalço por 3 anos. Sobre esse assunto, nós falaremos com mais detalhes amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!